Meu nome é João e há 12 anos eu trabalho como coveiro no cemitério municipal de Santa Clara, uma cidadezinha esquecida no interior. Não é o tipo de emprego que alguém sonha em ter, mas paga as contas. E eu sempre gostei da solidão. O silêncio do cemitério, o cheiro de terra úmida, o som distante dos pássaros, tudo isso me trazia paz. Pelo menos até o inverno de 2024, quando algo mudou. O que vou contar não é uma história que ouvi de alguém. É algo que vivi, algo que ainda me faz acordar no meio da noite com o coração disparado. É sobre um caixão que não queria ficar fechado e o que aconteceu quando eu tentei descobrir por quê. Tudo começou numa segunda-feira cinzenta, no final de novembro. O céu estava pesado, com nuvens escuras que pareciam prontas para desabar a qualquer momento. Eu estava no cemitério desde o amanhecer, preparando uma cova para um enterro marcado para a tarde. O falecido era um homem chamado Antônio Ribeiro, um comerciante local que morreu de ataque cardíaco aos 62 anos. Não havia nada de incomum no caso. Ele era conhecido na cidade, dono de uma loja de ferragens, e sua morte foi notícia no jornal local. O velório estava cheio e a família parecia devastada, mas tudo correu como de costume. Depois da cerimônia, desci o caixão na cova com a ajuda de Pedro, meu colega de trabalho. Pedro é um sujeito falante, sempre com uma piada na ponta da língua, mas naquele dia ele estava quieto. Notei que ele olhava para o caixão com uma expressão estranha, mas não perguntei nada. Coveiros aprendem a não fazer muitas perguntas. Quando terminamos de cobrir a cova com terra, o céu finalmente cedeu e uma chuva fina começou a cair. Pedro se despediu depressa, dizendo que precisava buscar os filhos na escola. Fiquei sozinho para guardar as ferramentas no barracão. Foi quando decidi dar uma última checada na cova. Não sei por que fiz isso. Talvez fosse o hábito, ou talvez algo dentro de mim tivesse sentido que havia algo errado. Caminhei até o local, com a chuva molhando meu casaco, e examinei a terra. Tudo parecia normal. A superfície estava lisa, a lápide temporária estava no lugar. Mas ao me abaixar para ajustar uma pedra solta, notei algo. A terra ao redor da cova parecia mexida, não como se alguém tivesse cavado, mas como se ela tivesse se movido sozinha, formando pequenas rachaduras. Pensei que fosse a chuva, amolecendo o solo, e decidi ignorar. Voltei para casa, tomei um banho quente e tentei esquecer. Naquela noite não consegui dormir direito. Sonhei com o cemitério, mas não era o lugar que eu conhecia. As lápides estavam tortas, o ar estava denso como fumaça, e eu ouvia um som abafado, como alguém batendo em madeira. Acordei suando, com o relógio marcando 3h17. Tentei me convencer de que era só um pesadelo, mas algo me incomodava. Era como se uma voz na minha cabeça dissesse para voltar ao cemitério. No dia seguinte, cheguei ao trabalho antes do amanhecer. O cemitério estava envolto em neblina, e o silêncio era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Fui direto para a cova de Antônio Ribeiro. Quando cheguei, meu estômago embrulhou. A terra estava mais mexida do que no dia anterior, com rachaduras maiores, como se algo tivesse tentado sair. Mas o pior não era isso. A tampa do caixão, que deveria estar a 2 metros de profundidade, estava visível, parcialmente exposta, como se tivesse sido empurrada para cima. As laterais da cova estavam intactas, então ninguém havia cavado. Era impossível, mas lá estava. Chamei Pedro pelo rádio, mas ele não respondeu. Decidi descer na cova com uma corda para verificar. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Quando cheguei ao caixão, notei algo que me fez gelar. Havia marcas na madeira. Não eram arranhões comuns como os de um animal. Eram marcas de unhas profundas, como se alguém tivesse tentado abrir a tampa de dentro para fora. Minha primeira reação foi pensar que Antônio não estava morto quando o enterramos, mas isso não fazia sentido. Ele foi examinado, o atestado de óbito era claro e o velório durou horas.
Ninguém poderia ter sobrevivido. Com as mãos tremendo, empurrei a tampa de volta no lugar e subi. Cobri a cova novamente, tentando apagar as marcas da minha mente. Quando Pedro chegou, contei o que vi, mas ele riu, dizendo que eu estava cansado demais. Cemitérios mexem com a cabeça, João. Vai para casa, dorme um pouco. Mas seus olhos não riam. Ele sabia que algo estava errado. Naquela noite, o pesadelo voltou, mas pior. Eu estava dentro do caixão, com a tampa fechada, batendo na madeira até minhas unhas sangrarem. Acordei gritando, com as mãos doloridas, como se eu tivesse realmente tentado cavar. Não consegui voltar a dormir. Passei o resto da noite pesquisando sobre Antônio Ribeiro na internet. Encontrei artigos sobre sua loja, fotos de sua família, mas nada fora do comum. Até que, em um fórum local, vi um comentário anônimo. Antônio não era quem parecia. Ele guardava segredos que ninguém deveria saber. Não havia detalhes, mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. No dia seguinte, voltei ao cemitério com uma lanterna e uma pá. A cova estava pior. A terra estava solta, como se alguém tivesse cavado à mão, e a tampa do caixão estava ainda mais exposta. As marcas de unhas eram mais profundas e havia algo novo. Uma rachadura na madeira, como se a tampa tivesse sido forçada. Dessa vez, não desci. Algo me dizia que se eu abrisse aquele caixão, não gostaria do que encontraria. Conversei com o padre da cidade, Domingos, que fazia os ritos fúnebres no cemitério. Ele era um homem calmo, mas quando mencionei o caixão, seu rosto empalideceu. João, às vezes, há coisas que não entendemos. Coisas que não pertencem a este mundo. Reze e deixe isso para lá. Perguntei se ele sabia algo sobre Antônio, mas ele desconversou. Alguns homens carregam fardos pesados, não mexa com isso. Quando voltei ao cemitério naquela noite, levei uma cruz de madeira e um frasco de água benta que peguei na igreja. Não sou muito religioso, mas estava desesperado. Coloquei a cruz sobre a cova e joguei a água benta, rezando para que, seja lá o que fosse, parasse. Por um momento senti um alívio, mas então ouvi um som, um baque surdo vindo de baixo da terra. Depois outro e mais outro, como se algo estivesse batendo na tampa do caixão. Corri para o barracão, tranquei a porta e fiquei lá até o amanhecer, com a lanterna apontada para a entrada. Eu sabia que não podia mais ignorar. Ou eu enfrentava aquilo, ou enlouqueceria. No dia seguinte fui ao cemitério com um plano, abrir o caixão. Disse a mim mesmo que, se fosse um erro médico, se Antônio estivesse vivo, eu precisava ajudar. Mas no fundo, eu sabia que não era tão simples. Chamei Pedro para me ajudar, mas ele recusou. João, eu tenho filhos. Não mexo com essas coisas. Demite-se, cara. Sai dessa cidade. Ele parecia assustado, mas não explicou por quê. Fui sozinho. Era uma noite sem lua e o cemitério estava mais escuro do que nunca. Levei uma lanterna, uma pá e uma alavanca para abrir o caixão. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se o ar estivesse me empurrando para trás. Quando cheguei à cova, quase desisti. A terra estava completamente revirada e o caixão estava quase na superfície, com a tampa entreaberta. As marcas de unhas cobriam toda a madeira e havia um cheiro no ar, não de podridão, mas de algo metálico, como sangue. Com a alavanca, forcei a tampa. O som da madeira cedendo ecoou no silêncio e meu coração parecia que ia explodir. Quando a tampa caiu, apontei a lanterna para dentro. O caixão estava vazio, não havia corpo, nem roupas, nem nada. Só as marcas de unhas, agora visíveis também nas laterais internas, como se alguém tivesse lutado desesperadamente para sair. Mas havia algo no fundo do caixão, um pedaço de papel amarelado, dobrado. Com as mãos tremendo, peguei o papel e li. Era uma carta, escrita à mão, com uma caligrafia trêmula. Eu não queria. Eles me fizeram. O preço foi pago, mas não acabou. Ele está vindo.
Não sei quem escreveu, mas aquelas palavras me fizeram sentir um frio que não explico. Guardei o papel no bolso e comecei a cobrir o caixão, querendo apagar tudo aquilo. Mas então ouvi um som atrás de mim. Passos, lentos e arrastados, vindo das lápides. Virei a lanterna, mas não havia ninguém. Os passos continuaram mais próximos, até que senti um hálito frio na minha nuca. Gritei e corri, sem olhar para trás, até chegar à estrada. Nunca mais voltei ao cemitério. Demiti-me no dia seguinte, sem explicações. Mudei-me para outra cidade, mas a carta ainda está comigo. Não sei o que significa, mas não consigo jogá-la fora. Às vezes, sonho com o caixão, com as marcas de unhas e acordo com a sensação de que algo está me observando. Não conto essa história para assustar ninguém. Conto porque preciso que alguém acredite em mim, porque lá no fundo, sei que o que estava naquele caixão não era Antônio Ribeiro. E sei que seja o que for, ainda está lá, esperando. Meu nome é Carlos Mendes e por quase 15 anos fui coveiro no Cemitério da Paz, numa cidade pequena chamada Vila das Flores. Ser coveiro não é o tipo de trabalho que você escolhe por paixão. É algo que você aceita porque a vida não te deu muitas opções. Eu gostava da rotina, o silêncio das manhãs, o peso da pá nas mãos, a sensação de estar sozinho com meus pensamentos. Mas tudo isso mudou no outono de 2024, quando encontrei algo que não deveria estar lá. Uma lápide com meu nome gravado. O que vou contar não é uma lenda ou um conto de bar. É o que vivi e ainda carrego as marcas disso. É sobre o que aconteceu quando ouvi meu nome sendo chamado de dentro da terra. Era uma tarde de terça-feira, com o céu coberto por nuvens que pareciam segurar a chuva por pura teimosia. Eu estava no setor mais antigo do cemitério, um lugar onde as lápides são tão velhas que mal dá para ler os nomes. Minha tarefa era preparar uma cova nova, mas antes eu precisava limpar a área, cheia de ervas daninhas e pedras soltas. Enquanto varria o chão, tropecei em algo duro. Era uma lápide, quase enterrada, coberta de musgo e rachada pelo tempo. Ajoelhei-me para limpá-la, pensando em anotar o nome para o registro do cemitério. Com um pano úmido, esfreguei a superfície até as letras aparecerem. E então, meu coração parou. Carlos Mendes, 1985-2024. Li e reli como se meus olhos estivessem me enganando. Era meu nome, minha data de nascimento. A data de morte estava marcada para o final daquele ano, dali a poucos meses. Minha primeira reação foi rir, um riso nervoso, daqueles que vêm quando você não sabe o que sentir. Pensei que fosse uma coincidência. Afinal, Carlos Mendes não é um nome tão raro, mas algo naquela lápide me incomodava. A pedra parecia mais antiga do que eu, como se estivesse ali há décadas, mas o nome estava gravado com uma precisão que não combinava com o desgaste ao redor. Peguei meu celular e tirei uma foto, querendo ter certeza de que não estava imaginando. Depois, fui até o barracão onde guardamos os registros. Passei a tarde procurando nos arquivos, mas não havia nenhum Carlos Mendes enterrado naquele setor. Voltei à lápide antes de ir embora, só para confirmar. Ela ainda estava lá com meu nome me encarando. Decidi não contar a ninguém. Minha esposa, Ana, já se preocupava com meu trabalho, e meu chefe, seu Raimundo, diria que eu estava ficando louco. Mas naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando a foto no celular, tentando entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, cheguei ao cemitério antes do sol nascer. A neblina cobria o chão e o ar estava tão frio que minha respiração formava nuvens. Fui direto para a lápide. Ela ainda estava lá, mas algo parecia diferente. O musgo que eu tinha limpado estava de volta, como se a pedra tivesse se regenerado durante a noite. Esfreguei novamente e o nome reapareceu, nítido. Dessa vez, notei algo que não tinha visto antes, uma rachadura fina na pedra, como se ela tivesse sido partida e colada de novo. Toquei a superfície e um arrepio subiu pelo meu braço.
A pedra estava quente, mesmo no frio da manhã. Enquanto eu estava ali, ouvi algo. Um som baixo, quase inaudível, como um murmúrio. Parecia vir debaixo da terra, de onde a lápide estava fincada. Ajoelhei-me e encostei o ouvido no chão, tentando entender. Era uma voz, abafada, mas clara o suficiente para me fazer pular para trás. Ela disse: Carlos, meu nome, pronunciado com uma lentidão que parecia arrastar cada sílaba. Corri para o barracão, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Quando meu colega Miguel chegou, contei o que tinha ouvido. Ele era mais jovem, sempre brincalhão, mas dessa vez não riu. Cemitérios são assim, Carlos. Às vezes a gente ouve coisas, é o vento ou a cabeça pregando peças. Mas ele evitou meus olhos, como se soubesse de algo que não queria dizer. Perguntei se ele já tinha visto aquela lápide, mas ele negou. Aquele setor é velho, ninguém mexe lá, deixa pra lá, cara. Mas eu não podia deixar pra lá. Algo naquela voz, naquele chamado, parecia pessoal. Nos dias seguintes, a lápide virou uma obsessão. Eu voltava ao setor antigo todos os dias, verificando se ela ainda estava lá. Às vezes, o musgo voltava. Outras vezes, a rachadura parecia maior. A voz também voltou, não todas as vezes, mas com frequência suficiente para me manter acordado à noite. Era sempre meu nome, às vezes seguido por um sussurro que eu não conseguia entender. Comecei a anotar tudo num caderno. As datas, os horários, o que eu sentia. Ana notou que eu estava diferente. Você tá pálido, Carlos. Tá dormindo direito? Eu mentia, dizendo que era só o cansaço, mas ela sabia que havia algo errado. Tentei pesquisar sobre o cemitério. Vila das Flores não era uma cidade grande, mas tinha suas histórias. Encontrei um artigo antigo de 1973 sobre um coveiro que desapareceu sem deixar rastros. Ele trabalhava no mesmo setor onde encontrei a lápide. O artigo não dava muitos detalhes, só dizia que ele foi visto pela última vez numa noite de tempestade. Perguntei a seu Raimundo sobre isso, mas ele desconversou. Isso é coisa velha, Carlos. Não mexe com o passado. Sua voz tinha um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Medo, talvez. Uma noite, decidi ficar no cemitério depois do expediente. Levei uma lanterna, uma pá e meu caderno. Queria cavar ao redor da lápide, ver se havia algo enterrado ali. Não sei o que esperava encontrar, mas precisava de respostas. Comecei a cavar, com o som da terra sendo removida, ecoando na escuridão. A cada pá de terra, a voz ficava mais clara. Carlos, venha! Parei várias vezes, apontando a lanterna ao redor, mas não havia ninguém. Quando cheguei a cerca de 1 metro de profundidade, encontrei algo. Uma caixa de madeira pequena, coberta de terra. Estava trancada com um cadeado enferrujado. Levei a caixa para o barracão com as mãos tremendo. Forcei o cadeado com um alicate e dentro encontrei um pedaço de papel dobrado e uma fotografia antiga. O papel tinha uma única frase, escrita à mão. O nome te chama, mas a terra te guarda. A fotografia mostrava um homem que eu nunca tinha visto, mas que parecia estranhamente familiar. Ele estava de pé no cemitério, segurando uma pá, com a mesma lápide ao fundo. No verso da foto havia uma data, 1973. Era o coveiro desaparecido. Depois de encontrar a caixa, tudo piorou. A voz não parava. Eu a ouvia mesmo fora do cemitério, no mercado, na rua, em casa. Ana começou a perceber que eu estava falando sozinho, respondendo a algo que ela não ouvia. Carlos, você precisa de ajuda. Isso não é normal. Tentei explicar sobre a lápide, mas ela achou que eu estava delirando. Você está obcecado por esse trabalho. Vamos embora dessa cidade. Mas eu não podia ir. Não enquanto não entendesse o que estava acontecendo. Decidi que precisava cavar sob a lápide, não só ao redor, mas diretamente abaixo dela. Era loucura, eu sabia, mas a voz me puxava, como se estivesse me guiando.
Numa sexta-feira à noite, esperei o cemitério fechar e voltei com minhas ferramentas. O céu estava claro, mas o ar parecia pesado, como se o próprio cemitério estivesse me observando. Comecei a cavar com a lanterna amarrada ao peito. A cada metro, a voz ficava mais alta, mais insistente. Carlos, aqui. Depois de horas, cheguei a algo sólido. Não era um caixão, mas uma laje de pedra, com símbolos gravados que eu não reconheci. Tentei movê-la, mas era pesada demais. Enquanto eu descansava, a voz mudou. Não era mais um sussurro. Era um grito, vindo de todos os lados dizendo meu nome. Caí de joelhos, tapando os ouvidos, mas o som parecia estar dentro da minha cabeça. Então, senti algo. Uma mão fria tocou meu ombro. Virei-me, apontando a lanterna, mas não havia ninguém. Só a escuridão e o buraco que eu tinha cavado. Não sei como consegui, mas voltei ao barracão e tranquei a porta. Passei a noite lá, ouvindo a voz me chamar sem parar. Quando o sol nasceu, decidi que não podia continuar. Fui até a igreja da cidade e contei tudo ao padre, Dom Alberto. Ele me ouviu em silêncio, com uma expressão que misturava pena e medo. Há coisas antigas nesse cemitério, Carlos. Coisas que não deveriam ser perturbadas. Reze e não volte lá. Perguntei sobre os símbolos na laje, mas ele só fez o sinal da cruz e me entregou um rosário. Eu queria seguir o conselho do padre, mas a voz não me deixava. Ela me chamava até nos sonhos, onde eu me via enterrado vivo, com meu nome na lápide acima de mim. Ana me deu um ultimato. Ou você para com isso, ou eu vou embora. Mas eu não podia parar. No fundo, eu sabia que a lápide não era uma coincidência. Era um aviso ou uma armadilha. Na última noite, voltei ao cemitério com uma única intenção: destruir a lápide. Levei uma marreta e comecei a bater com toda a força que eu tinha. A cada golpe, a voz gritava mais alto, até que a pedra finalmente rachou ao meio. Mas no momento em que ela quebrou, algo mudou. O ar ficou denso e a temperatura caiu tanto que minha respiração congelava. A voz parou, mas em seu lugar veio um silêncio pior. O tipo de silêncio que te faz sentir que algo está vindo. Então, vi uma sombra no canto do meu olho, movendo-se entre as lápides. Não era humana, mas também não era um animal. Era algo que não pertencia ali. Corri, sem olhar para trás, até chegar à estrada. Quando olhei para o cemitério, a sombra estava parada onde a lápide havia sido, como se me observasse. Nunca mais voltei. Demiti-me no dia seguinte e me mudei com Ana para outra cidade. Joguei fora o caderno, a foto, o papel da caixa, mas a voz ainda aparece, às vezes, nos momentos mais quietos. Não é mais alta, mas é constante, como um lembrete. Não sei o que era aquela lápide ou porque tinha meu nome. Talvez fosse um eco do passado ou algo mais antigo, algo que o cemitério guardava. Só sei que, onde quer que eu vá, sinto que a terra ainda me chama. Meu nome é Eduardo Silva e por quase 20 anos trabalhei como coveiro no cemitério São Benedito, numa cidadezinha chamada Monte Verde, encravada entre montanhas no interior do Brasil. Ser coveiro é uma vida solitária, mas eu me acostumei. O cheiro de terra fresca, o silêncio das lápides, o peso da pá nas mãos, tudo isso fazia parte de mim. Eu achava que já tinha visto de tudo. Famílias destruídas pelo luto, enterros à meia-noite, histórias que ninguém explica. Mas nada me preparou para o que aconteceu no inverno de 2024, quando uma família começou a voltar ao cemitério todas as noites, como se o velório de alguém nunca tivesse acabado. O que vou contar é o que vivi, e ainda me assombra. É sobre o que aconteceu quando eles me convidaram para juntar-me a eles. Tudo começou numa manhã fria de julho, com o céu tão cinza que parecia que o sol tinha desistido de aparecer. Eu estava no cemitério desde o amanhecer, preparando uma cova para um enterro marcado para o meio-dia.
A falecida era uma mulher chamada Dona Clara Menezes, de 78 anos, que morreu de causas naturais, segundo o atestado de óbito. Ela era conhecida em Monte Verde, uma figura respeitada, matriarca de uma família grande. O velório, realizado na capela do cemitério, estava lotado. Havia dezenas de pessoas, filhos, netos, sobrinhos, vizinhos. O ar estava pesado com o cheiro de flores e o som de soluços abafados. Eu e meu colega Jonas ficamos responsáveis por fechar o caixão e levá-lo até a cova. Jonas é um sujeito quieto, mas naquele dia ele parecia mais tenso que o normal. Enquanto descíamos o caixão, notei que ele evitava olhar para a família, que estava alinhada ao redor da cova, de mãos dadas. Havia algo estranho neles. Não era só o luto, era a forma como se moviam, quase em sincronia, como se seguissem um ritmo que eu não conseguia ouvir. O filho mais velho de Dona Clara, um homem chamado Roberto, fez um discurso curto, mas seus olhos pareciam vazios, fixos em algo além da cova. Quando terminamos de cobrir a terra, a família ficou lá, imóvel, mesmo depois que o padre foi embora. Pensei que era só apego e voltei ao barracão para guardar as ferramentas. Naquela noite, enquanto trancava o portão do cemitério, vi algo que me fez parar. A família Menezes ainda estava lá, de pé ao redor da cova, sob a luz fraca de um poste. Não havia velas, nem flores novas, só eles em silêncio olhando para a terra. Fiquei a alguns metros, sem saber se deveria dizer algo. Roberto ergueu a cabeça e me encarou. Seus olhos eram como os de alguém que não dormia há dias. "Obrigado pelo seu trabalho, Eduardo", ele disse, com uma voz que parecia ecoar. Assenti, desconfortável, e fui embora. Mas, enquanto caminhava para casa, não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Na manhã seguinte, cheguei ao cemitério e fui direto checar a cova de Dona Clara. Não sei por que senti essa necessidade. Talvez fosse o jeito que a família ficou lá na noite anterior. A terra estava intacta, a lápide temporária no lugar, mas havia pegadas ao redor. Tantas que pareciam de um grupo grande. As marcas eram frescas, como se alguém tivesse estado ali durante a noite. Pensei em perguntar a Jonas, mas ele chegou atrasado, com olheiras profundas. "Tá tudo bem?" perguntei. Ele só balançou a cabeça e disse: "Não gosto dessa família, Edu. Tem algo errado com eles." Quando pressionei, ele desconversou, dizendo que era só impressão. Naquela noite decidi ficar até mais tarde, alegando que precisava organizar o barracão. A verdade é que queria ver se a família voltaria. Por volta das 10 horas, ouvi passos do lado de fora. Espiei pela janela e lá estavam eles. Roberto, suas irmãs, os sobrinhos, até as crianças. Estavam ao redor da cova, de mãos dadas, como no enterro. Não havia som, nem choro, nem orações. Só silêncio. Fiquei observando, escondido, com o coração acelerado. Depois de uns 20 minutos, eles começaram a se mover lentamente, em círculo ao redor da cova. Era como uma dança, mas sem música, sem vida. Quando pararam, Roberto se ajoelhou e encostou a testa na terra. Senti um arrepio, como se o ar tivesse ficado mais frio de repente. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas quando eles finalmente foram embora, corri para trancar o portão. Antes de ir, chequei a cova. As pegadas estavam ainda mais numerosas e a terra parecia afundada, como se alguém tivesse pisado com força. Naquela noite, sonhei com Dona Clara. Ela estava de pé na cova, me olhando, com um sorriso que não era humano. Acordei suando, com a sensação de que alguém estava na minha casa, mas não havia ninguém. Os dias seguintes foram um borrão. Eu tentava me convencer de que era só luto, que a família Menezes estava lidando com a perda de um jeito estranho, mas algo dentro de mim dizia que havia mais. Conversei com Dona Lúcia, a florista que vendia coroas no cemitério. Ela conhecia todo mundo em Monte Verde. "A família Menezes sempre foi fechada", ela disse, mexendo nas flores. Dona Clara era o pilar deles, mas tem histórias, sabe? Coisas que ninguém fala alto.
Quando perguntei que histórias, ela hesitou. Dizem que eles fizeram coisas para manter a família unida, coisas que não se faz. Ela não explicou, mas seu tom me deixou inquieto. Naquela noite, a família voltou. Eu estava no barracão, anotando os turnos da semana, quando ouvi os passos. Dessa vez, não me escondi. Peguei a lanterna e fui até a cova. Eles estavam lá, no mesmo círculo, mas agora havia algo diferente. Cada um segurava uma vela e a luz tremeluzente fazia suas sombras dançarem nas lápides. Roberto me viu e acenou, como se fosse normal estar ali à meia-noite. "Eduardo, quer se juntar a nós?" Ele perguntou com aquele mesmo tom vazio. Balancei a cabeça, dizendo que precisava trabalhar. Mas seus olhos me seguiram enquanto eu voltava ao barracão. No dia seguinte, encontrei algo na cova. Alguém tinha deixado uma foto de Dona Clara enfiada na terra como uma oferenda. Era uma foto antiga, em preto e branco, mas o rosto dela parecia errado. Os olhos estavam desfocados, como se ela estivesse olhando através da câmera. Levei a foto para o barracão, sem saber o que fazer. Jonas a viu e ficou pálido. "Joga isso fora, Edu. Não mexe com essas coisas." Perguntei se ele sabia de algo, mas ele só repetiu: "Não mexe." Eu não conseguia parar de pensar na família Menezes. Comecei a pesquisar sobre eles. No arquivo do cemitério, encontrei registros de outros Menezes enterrados ali. Pais, avós, tios. Todos tinham morrido em Monte Verde e todos foram enterrados no mesmo setor. Mas havia algo estranho: as datas de morte. Muitos morreram jovens, em acidentes ou doenças súbitas, e sempre havia um padrão. Uma morte importante parecia desencadear outras, como uma corrente. Não encontrei nada sobre rituais ou coisas que não se faz, mas a ideia de Dona Lúcia não saía da minha cabeça. Tentei falar com o padre da cidade, Padre João, que fazia os ritos no cemitério. Ele era um homem gentil, mas quando mencionei os Menezes, seu rosto endureceu. "Algumas famílias carregam fardos, Eduardo. Não é da nossa conta." Perguntei se ele sabia por que eles voltavam à cova, mas ele só me deu 1/3 e disse para rezar. "Há coisas que pertencem à terra, não a nós." Suas palavras só me deixaram mais inquieto. Na terceira noite, decidi confrontar a família. Cheguei ao cemitério por volta das 11, com a lanterna e o terço no bolso. Eles estavam lá, como sempre, mas agora o círculo era maior. Havia pessoas que eu não reconheci, figuras pálidas que pareciam se misturar com a escuridão. Roberto me viu e sorriu. "Você veio, Eduardo. Sabíamos que viria." Sua voz era calma, mas havia algo por trás, algo que me fez querer correr. Perguntei por que eles voltavam todas as noites. Ele olhou para a cova e disse: "Ela não terminou. Não podemos deixar que termine." Antes que eu pudesse responder, uma das crianças, uma menina de uns 10 anos, pegou minha mão. Sua pele estava gelada, como se ela tivesse saído de um freezer. "Fica com a gente", ela sussurrou. Soltei minha mão e recuei com o coração disparado. Corri para o barracão e tranquei a porta, ouvindo os passos deles ao redor. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas quando saí, ao amanhecer, eles tinham ido embora. Na cova havia outra foto. Dessa vez era minha, tirada sem que eu soubesse, com a cova de Dona Clara ao fundo. Eu sabia que não podia continuar assim. A foto foi o limite. Contei tudo à minha irmã, Mariana, que insistiu para eu me demitir. "Isso não é normal, Edu. Você está ficando louco." Mas eu não podia parar. Algo me puxava de volta, como se a cova de Dona Clara tivesse uma gravidade própria. Decidi que precisava entender, mesmo que doesse. Naquela noite voltei ao cemitério com um plano: cavar a cova. Não sei o que esperava encontrar, mas precisava ver o caixão, confirmar que Dona Clara estava lá. Levei uma pá, uma lanterna e o terço. O cemitério estava silencioso, mas o ar parecia carregado, como antes de uma tempestade. Comecei a cavar, com o som da terra ecoando na escuridão.
Cada pá me deixava mais tenso, como se eu estivesse violando algo sagrado. Então, ouvi os passos. A família estava lá me observando do outro lado da cova. Roberto falou primeiro. Você não entende, Eduardo. Ela não terminou. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele só sorriu. A menina de antes deu um passo à frente segurando uma vela. Junta-se a nós, ela disse, e os outros repetiram em uníssono. Junta-se a nós. Corri, deixando a pá para trás, mas os passos deles me seguiram, lentos e constantes. Cheguei ao portão, mas ele estava trancado, mesmo eu tendo deixado aberto. Virei-me e eles estavam a poucos metros, com as velas iluminando seus rostos. Não eram mais humanos. Seus olhos eram buracos escuros e suas bocas se moviam sem som. Não sei como escapei. Só sei que acordei na estrada com o terço na mão e arranhões nos braços. O cemitério estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Demiti-me no dia seguinte e me mudei para outra cidade. Não conto essa história para ninguém, exceto agora, porque preciso que alguém acredite em mim. Joguei fora a foto, o terço, tudo que me ligava àquele lugar. Mas às vezes, à noite, ouço passos ao redor da minha casa e em alguns sonhos vejo Dona Clara de pé na cova, com a família ao seu lado, me chamando para juntar-me a eles. Não sei o que eles queriam ou o que mantinha aquele velório vivo. Só sei que enquanto eu respirar, nunca mais piso num cemitério. E aí, o que achou desses relatos macabros? Você já viveu ou ouviu alguma história de terror que não explica? Conta pra gente nos comentários. Quero saber cada detalhe. Se sentiu um arrepio com essas histórias, deixa aquele like maroto para apoiar o canal e se inscreva, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo novo cheio de mistérios e sustos. Compartilhe com seus amigos que curtem terror e bora crescer essa comunidade de amantes do medo. Até o próximo vídeo, se você ousar voltar.